Boa noite, eu sou Cacau Menezes, seu criado, obrigado, e hoje é a nossa sagrada noite de bate-papo das quintas-feiras, inverno, agosto, um dia sem chuva e sem ventos, com o catarinense fazendo o que mais gosta na sua vida, reconstruir o que perdeu ou ajudando a reconstrução de quem perdeu alguma ou muitas coisas com o que aconteceu ontem em quase todo o nosso estado. Perdas e danos no mar e na terra. Nosso convidado para o bate-bola com os refletores do estádio Orlando Scarpelli acesos é um cara muito ativo e popular na cidade onde nasceu e onde desfruta de um ótimo conceito e boas amizades. Engajado nos movimentos estudantis, sociais, políticos, culturais e artísticos de Floripa, desde a época dos grêmios estudantis, passando pelo Lick Gay, lançamento de shows, livros, discos, campanhas de sucesso, festivais. Estou falando do Roberto Costa, dono da Propag, marido da Lena, pai da Pati da Milene, torcedor do Figueirense e muitos títulos na bagagem, especialmente como publicitário, porque no futebol os títulos sumiram. Temos muito o que conversar com o meu caro Roberto Costa nesses 40 minutos de primeiro tempo. Tá preparado, irmão? Vamos lá? Vamos. O Roberto me surgiu ontem, deixei para a última hora o convidado, liguei para ele, demorei para receber o retorno, custei para dormir, assisti o jogo do Palmeiras e Atlético Mineiro todo e nada de resposta. Fui ver quando acordei hoje cedo, por volta das 5 horas, a resposta. Vamos nessa. Eu sabia que um bom cabrito não berra e que o que ele mais gosta de fazer, não necessariamente com câmeras e microfones ligados, mas na intimidade de seus amigos, é conversar. O Roberto é um homem de conversa. Resumidamente, meu caro Roberto Costa, fale-nos da sua infância e da adolescência. O que você fazia até comprar do Antônio Severo e passar a ser um homem conhecido em Floripa e no estado. Só lembrando que essa é mais uma das entrevistas que eu não fiz pergunta nenhuma escrita, programada. Ela vai sair agora num bate-papo e se eu esquecer alguma coisa, e acredito que sempre esqueço, me perdoem, por favor. Roberto, infância e adolescência, quais são as lembranças? Boa noite, Cacau. Boa noite aos telespectadores do teu programa. Eu tive uma infância muito legal, numa área rural, antigo Saco Grande, hoje João Paulo, né? Meu pai tinha uma venda lá e foi uma infância brincando na rua, bola de vidro, taco e pelada, futebol no campo do Unidos. E daí eu fui para o Colégio Catarinense, no pré, né, em 62, e participei de uma turma fantástica do Catarinense, até ir para a universidade em 70. Aí Catarinense já foi a adolescência? Catarinense já foi adolescência. Eu tive uma adolescência jogando bola, eu sempre fui um peladeiro, né? Não era um zagueiro tipo Domingos da Guia, mas dava minhas cacetadas. Às vezes pegava um centroavante abusado que queria botar bola na caneta, eu deixava uma vez, mas depois chegava junto. Rabo de vaca no Cesário e no Campestre. É verdade. Mas... Tem saudade do futebol, Roberto? Muita saudade. Eu, na verdade, abandonei o futebol muito cedo. Com 33 anos eu deixei de jogar bola, cara. Por quê? Não tive contusão, não tive nada. Porque simplesmente eu era muito competitivo e aí jogava a bola com uma gurizada lá no Lick. E a gurizada eu não conseguia segurar mais, aí comecei a dar porrada, né? E aí esse negócio de dar porrada não é muito legal, porque daqui a pouco tu encontra um galalau e o cara te... Eu não sei se você é um velho, mas quando você jogava contra o meu time, o Beijo, no Cesário, tomava goleada e rabo de vaca e bola por baixo das pernas, tudo, como o Morvan dizia, por baixo da pomba, você enfrentava uma gurizada também. Só gurizada.
Eu não gostava de jogar Mas com ali velho. você era um zagueiro que eu acho que podia até estar jogando profissionalmente naquela época. Não, eu era muito bem condicionado, só que, na verdade, eu deveria, na verdade, era ter evoluído em termos de faixa etária para jogar com gente um pouquinho mais da minha idade. Mas gostava de jogar com a gurizada. Então, foi uma bobagem o que eu fiz na minha vida, abandonar cedo o futebol, porque eu pensei em jogar tênis, acabei não jogando tênis e parei um negócio que eu gostava muito. Ô, Roberto, da adolescência para a juventude. Na juventude você teve uma passagem meio que já marcante pelo DCE. Eu participei no DCE, no Conselho Departamental, eu era o representante dos alunos do DACEB, que era o DACEB era o centro do básico, tá, que teve uma reforma universitária em 70, e foi aí que eu entrei, e aí eu participei lá, na época, na minha época, quando eu comecei, o presidente do DCE era o Álvaro Reinaldo de Souza, vulgo Australopithecus. Ele tinha uma cara de charge, assim, sabe? E foi muito legal, porque, na verdade, a minha universidade, eu fiquei os 3 anos lá na Você fez o quê? engenharia. Se formou? Não. Na engenharia teve Quando eu larguei a engenharia, teve um negócio interessante. Eu tinha uma aula com o pai do Colasso Paulo, o pai do Carlos Paulo, que fazia física, e era uma aula muito severa. E eu sempre ficava atrás, porque naquela época eu tinha um bar e vinha de manhã direto para a faculdade e dormia ou lia gibi. E aí, daqui a pouco, eu vi uma perna aqui no lado que não devia estar ali, era o professor e perguntou para mim: senhor Costa, o que é que o senhor está fazendo aqui? Aí eu comecei a refletir em cima da pergunta. O senhor sabe que essa é uma boa pergunta, né? Saí, cancelei a matrícula e aí depois fiz exag. Então eu seria um péssimo engenheiro, na verdade. Ô, Roberto, 70, você já na universidade pegou a bronca com os militares em 68, aquelas confusões, aquelas Sim. passeatas, aquelas... Peguei aquilo tudo Ali era bom ser de esquerda naquela época, né? Era bacana ser de Era uma esquerda. obrigação ser de esquerda. Sim. E, na verdade, eu tinha esse bar, o Scratch Bar, na Álvaro de Carvalho, na garagem do DCE, e muita gente se escondeu lá, cara, que não tinha para onde ir, e dormia lá no bar. Se escondeu do que? Da polícia? Da polícia. E uma das minhas memórias é um jornal que tinha sido feito aqui em Florianópolis por uns caras da esquerda aí, chamado A Crise. E eu estava começando a fazer propaganda, eu fiz a propaganda do jornal A Crise. E fui chamado no DOPS por causa disso. E peguei um coronel lá muito legal, que conhecia o meu pai, rapaz, foi a minha sorte. Ele disse: não, tu é filho do seu Jaime, não pode ser da esquerda. Eu disse: não, fiz isso aí por brincadeira e tal. Falando em estudantes e esquerda, hoje foi lançado em São Paulo o Manifesto pela Democracia, né, em favor da democracia e tal. E na televisão eu estava vendo um resumo do que era esse manifesto, dos discursos e tal. Eu acho que esse manifesto é o mesmo que foi feito em 1968, só que agora quem defende esse manifesto na íntegra é o militar, a direita e o governo que está aí. Porque eu achei sensacional morar num país que tanto a direita quanto a esquerda pensam iguais em relação a uma democracia. Na verdade, Não isso aí nada. eu acho que é uma coisa mais política, né? Porque eu não acredito, sinceramente, que a democracia esteja ameaçada no país. Pelo contrário, se depender do governo, não, porque quem está lutando pela democracia é o governo. Achar antidemocrático, o povo está na rua em 7 de setembro com a bandeira e com as cores do Brasil é um absurdo. Censurar a rede social, prender jornalista e não dar a segurança que se necessita nas eleições diretas, livres, soberanas, nas urnas eletrônicas, essa segurança que se pede favorece a todos os candidatos. Então tem candidato que está inconformado com isso, quer dizer, é uma coisa estranha. Roberto, eu sei que tu não queres falar mais de política porque já deve estar por aqui, né? Com 20 anos, 18 anos, DCE, depois... Você foi marqueteiro do Espiridião a mim um bom tempo, né, Roberto? Fui em 82, quando ele se elegeu. Eu fiz a campanha do Espiridião. Aliás, uma campanha muito diferente da que é de hoje, né?
porque não se podia falar nada, era a Lei Falcão naquela época. Mas foi uma disputa muito dura. Ele e o Jair Barreto, né? Ganhou por uma mais pequena. E eu participei um pouco do governo do Espiridião na área de propaganda, né? No primeiro governo, que foi uma beleza. Na verdade, foi um governo divertidíssimo. Tem histórias ótimas. O Zico, o Saquete, o Chicacis. A assessoria de imprensa era uma festa, né? Era. Túlio Carpes, Raul Caldas Filho. Sim. Era uma beleza. Os fotógrafos, Oreste. Não, e era uma turma nova, né? Uma turma nova. Ô, Roberto, como é que entrou a Lena na tua vida? Pois então, cara, a Lena eu encontrei no primeiro dia de aula da universidade, descendo aquele mulheraço lá na escada. Era Miss? Não, ainda não era Miss. Aí eu olhei para aquela mulher, digo, por que mulheraça quer sair? E todo mundo babava pela mulher. E eu resolvi fazer uma estratégia de não dar bola. Então ela passava e eu não dava bola. E tu, eu acho que tu também devia ser um bonitão, né, da época, né? Eu dava minhas cacetadas. Mas então, cara, aí teve o baile dos calouros. No baile dos calouros, ela, para variar, foi eleita rainha dos calouros. Aí eu, já ferrado, fiquei na frente da mesa dela, tinha o Celcinho Pamplona, se não me engano, que tinha feito um negócio lá, e dei um discurso contra esse negócio de mulher botar faixa de Miss. E quando fui sair, ela me calçou, rapaz. Eu caí estatelado na mesa da frente. Parou quase o baile para ver a minha queda ali, né? Aí eu saí, não tinha o que fazer, peguei ela para dançar. E achava que eu ia continuar a esculhambação. Mas aí ela me pegou no pescoço, pronto. Aí amoleci e... Aquela época de dançar juntinho era bom por isso, né? Porque sempre tinha alguma coisa por perto aqui que a gente se arrepiava. É verdade. E aí ficava. Ficaram até agora? Ficamos até agora. Ficamos até agora. 50 anos de casados e 2 de namoro. E numa relação ótima, né? Porque eu acho que a gente não tem que suportar o parceiro. Tem que interagir com ele o tempo inteiro. Algumas crises, não? Sim, crise sempre tem, né? Sempre tem. Até muito por causa do meu trabalho. Eu trabalhava muito, aí chegava muito tarde em casa. Mas nunca fosse dormir num hotel? Não, Arrumar a mala e dormir no hotel? Não fui dormir no hotel. Nem no carro, nem na garagem? Não, também não dormi no carro nem na garagem. Eu sempre arranjava um jeito de me consertar. reconciliar antes do sono. Antes que o pior acontecesse. Então, vivemos muito bem, graças a Deus. Temos 3 filhas maravilhosas, tenho 3 netos. A Lena é uma artista plástica em potencial. A Lena é uma artista plástica que agora está preguiçosa. Ela teve um problema no braço aí atrapalhou um pouco a pintura dela e ela não voltou ainda. Mas eu estou torcendo para ela voltar. E ela está preguiçosa e tu está aposentado? Não, aposentado é uma palavra que não está no meu dicionário. Eu aprendi com o meu amigo Vitor Fontana que não se deve usar essa palavra. Eu não estou trabalhando mais na agência. Diga lá, vendesse a agência. Vendi a agência. Senhoras e senhores, essa informação é exclusiva. 2 anos de atraso, o Roberto Costa não é mais dono da agência, que foi a maior agência de Santa Catarina que ele conseguiu fazer. É verdade. E, na verdade, eu sou agora só membro do conselho dessa nova agência. Vendesse para quem? Vendi para uma agência paulista chamada DocSync, especializada em marketing de performance, em marketing digital. E tenho compromisso com eles de ficar até esse ano no conselho. E como é que está essa vida de aposentado? Cara, eu estou inventando coisa, né? Aposentados, entre aspas, ele não gosta que fale. Eu estou inventando coisa, estou participando um pouco mais dos movimentos sociais, sou ativo no movimento Floripa Sustentável, no Floripa Amanhã, me meti com as malucas lá do Outubro Místico, com a Bebel, com a Sandrinha Maia. Bebel Orofino. Peninha. É uma turma fantástica que fica inventando coisas. Você sempre teve uma caidinha por eventos, né, Roberto? A gente fez até o Festival do Outono na Lagoa da Conceição. Fizemos 3 anos desse festival. Você já fez muitos eventos, né? Fiz muitos eventos. O último grande evento que nós fizemos foi a Feira Festival de Literário da Pedra Branca, Festival Internacional Catarinense. Nós trouxemos em torno de 100 escritores em 2016 e gente para cantar, o Arnaldo Antunes, 35 mil pessoas. Foi muito legal. Foi bastante legal. Roberto, o que te fez o que te fez vender a Propag? Cara, o negócio da publicidade é uma atividade muito intensa, muito estressante também, né? E eu achei que já estava na hora de eu poder fazer as coisas
o meu lazer de uma maneira melhor, né? Porque com a agência de propaganda não dava praticamente, era difícil viajar e tudo mais. Então, eu resolvi planejar, achar uma agência que fosse diferente da Propag, né? Achei essa DocSync lá em São Paulo, vendi para os paulistas. Pegasse uma grana boa? Não posso me queixar, mas também não foi nada para assim, para botar o burro na sombra, não. Mas você fez uma grana com a Propag, na época do auge. Fiz uma grana com a Propag, atendi grandes contas catarinenses. Eu lembro do Schirman, que a gente foi jogar futebol lá da Ceval. Sim. Wilfredo Schirman. Wilfredo Schirman foi o meu cliente mais longevo. Eu peguei na Ceval e entreguei na Bung. Ficamos 31 anos trabalhando com a Bung. Tá com uma pousada aqui em Bombinhas. Sim. Muito bem de vida, né? Muito Eu acho que legal. ele, na época que a gente foi jogar lá, que ele era teu cliente, a gente foi jogar no campo da Ceval ali em Gaspar, uma noite maravilhosa, fomos no ônibus. Tu também era craque, tu e Valério Matos, né? Botar essa turma no ônibus, eu acho que nem o Real Madrid hoje, que não tá na Emirates, tá curtindo como tu e o Valério curtiu no futebol. E aí chegamos lá, uma festa, ele já ganhava, eu acho que uns $100 mil por aí. Ele era um dos executivos mais bem pagos do país. Do Brasil. Não é? Porque tocava, naquela época a Ceval era do Grupo Hering. E era uma potência. Era uma potência, eles fizeram uma grande empresa. O que era a Ceval? A Ceval tratava de esmagamento de soja, basicamente, né? Comida para aves. Isso. Não, e para soja, para exportação, né? E para fazer... aí faziam também óleo de cozinha, soia, salada. Foi uma grande empresa, e é ainda uma grande empresa hoje, com o nome da Bung, que foi comprada pela Bung, que era americana e argentina, né? Ô, Roberto, aposentado não, sem a Propag, com tempo livre, estou te vendo meio... barriguinha meia... Pois então, rapaz, o que a gente faz? Não vai dizer que agora tu não tem tempo para correr, para caminhar? Não, eu até caminho 3 vezes por semana. Se eu não caminhasse, eu ia estar com 150 quilos, mais ou menos. Tu é bom de garfo? Gosto muito de uma boa comida, gosto de um bom vinho. Então, isso daí atrapalha um pouco. Adoro pão, e a minha nutricionista já disse que o meu problema chama-se pão. Eu tenho que acabar de comer pão. Porra, eu vi um vídeo de um cara reclamando que quando descobriu que no céu tinha pão. Ai, não, no céu também tem pão. Então não morre mais, porra. Então, eu procuro me cuidar para não ficar mais pesado do que eu já tô, né? Mas não é fácil. Mas tu tinha um estoque bom de uísque. Tinha, cara. Teve uma época que eu comprei uma coleção de um cara de Itajaí, um cara lá que era... Não era do Lauro Búrigo, não? Não, dirigente do Porto lá. Pô, comprei uísque, uns 200 uísque. Mas depois, logo, eu mudei para vinho. Então, quem tomou os meus uísques foram o meu genro, o namorado da minha filha. Né? Aí dava para os amigos. O meu medo é não poder beber e o genro ir para lá e... Além de pegar a filha do cara, ainda pega a bebida uísque do cara. É sacanagem. Ô, Roberto, o Lickgate marcou, né? Foi uma coisa... o Lickgate foi uma época fantástica. 12 anos de brincadeira saudável no carnaval, né? E participava a cidade, assim, as pessoas importantes da cidade, empresário, político. O Jô Soares morreu agora e eu me lembro, cara, de uma dupla, Carlos Eduardo e Capitão Gay, feito pelo Cláudio Ávila da Silva, que era o Carlos Eduardo, o Paulão da Tobago, que era o Capitão Gay. Era fantástico. Ô, Roberto, o Lickgate estava acabando e tu pegou ele, a Propag pegou? Não. O Lickgate, quem criou fomos nós. Era o pessoal de Pelada lá do Lick, que ficava com inveja do pessoal do 12 e do Lira. E inveja de homem a gente conhece, né? Aí resolvemos fazer um esquema do bloco de sujo chamado Lickgate. O Valério, nosso querido Valério Matos, era o grande homem de planejamento. O Valério preparava tudo e tal. E aí era na Propag que o pessoal saía, porque não dava para sair lá da Lagoa. E aí o Lickgate engoliu o bloco do Lira, do 12... Cara, o Lickgate... Tomou conta. O pessoal do Jornal Nacional esperava o Lickgate sair para sair no Jornal Nacional. Era que nem o Berbigão do Batata. Era mais do que o Berbigão do Boca, porque o Berbigão do Boca não tem esses homens de mulher, não tem aquelas brincadeiras.
É mais uma turma reunida para beber e dar uma volta, né? É. Você já ficava o dia Não, inteiro. a gente ficava até 2, 3 da manhã. A primeira vez eu tinha combinado... Tu gostava de se vestir de mulher, Alberto? Cara, eu me vestia de índia, era uma mulherzinha sem vergonha. Índia potira? É fácil. E tinha aqui na cintura um cinturão com 5 lança-perfume de um lado e 5 lança-perfume do outro lado. Eu me lembro. Né? E isso era uma maravilha, porque... Era, né? É. Hoje não pode, é proibido. Não dá. Eu acho que as maravilhas de antigamente são quase todas proibidas hoje, né? É, tem aquela música do Erasmo Carlos. Não vai chamar ninguém de negão aí. Pois é, rapaz, eu tive um monte de amigo negão. Né? E eu, então? É. E eu hoje, como é politicamente incorreto chamar alguém de negão, eu chamo os meus amigos brancos, ô negão, como é que é? Negão é uma forma carinhosa que eu Claro tenho que é uma forma carinhosa. de falar Isso com os é meus uma amigos. bobagem, né? Esses exageros aí de gênero também. Porque eu tinha um monte de amigo gay e não tinha problema nenhum de chamar os caras de bicha. Eles mesmos chamavam, eu sou uma bicha velha e tal. E hoje em dia isso é um pecado total, né? Nós vamos fazer a nossa primeira e única parada comercial do programa de hoje. Estamos aqui na Record News, Conexão ND, conversando com Roberto Costa, um dos caras mais conhecidos da cidade. Apenas como referência, o dono da Propag. Jatinho, voltamos. Voltamos com Conexão ND, quinta-feira, noite de queijos e vinhos. Para quem está em casa, porque nós estamos na aguinha aqui. Embora o meu convidado de hoje tenha revelado que abandonou o uísque e outras bebidas mais, e está no vinho. Isso aí é amadurecimento. O vinho é a bebida nobre. Acho que as pessoas vão para o vinho quando estão bem de vida, né? Para tomar vinho bom. Para tomar vinho bom, porque tu não é da minha época, da argola, da turma de coqueiro, que ninguém tomava vinho uru com Coca-Cola. Para ir para o Paineiras ou para o 12, ou para o Lira. E aí no outro dia, meu Deus... Eu tomava caipirinha de maracujá no Roda Bar. E nas festas do 12 e do Lira também tinha muito hi-fi, né? Sim. A hi-fi era vodka com crush. Lembra do crush? Crush, claro. Cuba Libre. Rum com Coca-Cola, vodka também. E o uísque era Old Age, Drules e Passaporte. Sim. Uísque nacional. Que dava dor de cabeça no dia seguinte. Pô, as ressacas eram, Homéricas. pô, criminosas. E a gente aguentava firme. Vomitava, a cama rodava. Ai, que saudade! Saudade de uma gonorreia, né, Roberto? É verdade. Era o grande problema na gonorreia. Depois, quando chegou a AIDS, então, todo mundo... Porra, que saudade de uma gonorreia. É verdade. Principais bandeiras levantadas e vitoriosas, Roberto, na sua histórica carreira de publicitário, de homem ativo na vida de Floripa e desfraudador de grandes bandeiras. Olha, cara, eu acho que a gente fez bastante coisa na Propag, né? Para começar a conversa, eu entrei na Propag por acaso. O pessoal da Propag fazia o happy hour ali no Scratch Bar, e aí eu estava querendo vender o bar, que eu tinha passado 1 ano e meio bêbado, porque quando não tinha gente eu bebia, quando tinha gente eu também bebia, né? E vendi o bar para o Chapecó, que era um fotógrafo lá de Chapecó, e fui para a Propag, como terceiro redator. Empregado pelo Emílio Serri. O Antunes estava viajando pelo Cone Sul. Entrei na Propag, não deu liga como redator, passei para o atendimento, e aí no atendimento com o Antunes Severo, aprendi muito com ele, né? Comecei a atender clientes, disse para ele que eu não ia botar gravata e nem terno para atender clientes. Não, vai como tu és mesmo. E na época eu de 7 palavras dizia 8 palavrões, mas... Peguei clientes muito legais, Antônio Queires,
Lauro Linhares, o pessoal das antigas aí, que a gente fazia propaganda aqui, Armando Gonzaga. Tu comprasse uma agência que tu chegasse como empregado? Como empregado, Mas Comprei a foi agência... passado para ti pela tua capacidade e o dono continuou o Antunes ou tu chegasse... Em 75, o Antunes foi para uma agência de propaganda do governo, da BESC, a BESCOM, e deixou a Propag. E aí eu era atendimento lá, fiquei segurando a peteca. Em 78, quando ele voltou, a agência já era outra, já era uma agência diferente e tudo mais. E aí ele resolveu vender para os sócios dele. Ele tinha sócio minoritário. Eu tinha 10%, o Pedro Martins tinha 1% e o Peixoto Picolé tinha 1%. A tua amizade com o Picolé foi quase como a minha com o Ricardinho, né? Sim, sim. Eu encontrei o Picolé na Propag, né? Em 70. Ele já trabalhava lá também. Trabalhava na Propag. E aí... Gênio? Gênio? O Picolé é gênio? O Picolé é um artista gráfico, né? Dos melhores que tem aqui. No Brasil? No Brasil. Tanto que agora ele faz telas aí e tudo mais, está fazendo bastante sucesso. E aí nós tocamos a agência juntos, esses três, um na área administrativa, outro na área de criação e eu na área de atendimento até 1981. Em 1981, eu trabalhava muito. Pela minha função, eu trabalhava até mais do que eles. E aí, estavam às 10 horas na agência, liga a voz de uma mulher, uma voz abafada. Alô, eu queria falar com o seu Peixoto. Eu digo, não, o seu Peixoto já saiu. Que horas ele saiu? Saiu às 6h30. E o seu Martins? O seu Martins também saiu. Que horas que ele saiu? Saiu 6 horas. Aí a voz se revelou. E o que é que tu estás fazendo aí, seu trouxa? Era a minha mulher. Cobrando a chegada em casa. E aí, no dia seguinte, eu cheguei para os meus dois sócios. Escuta, vamos lá. Nós temos ritmos diferentes e tudo mais, eu quero comprar de vocês. Aí comprei a agência com o dinheiro da venda que eu fiz para o Oberdan Vilaim da Água Pura, que é hoje a empresa de água que ele tem. Eu era sócio dele. Tem uma história fantástica aí, que não sei se vai dar tempo de contar, que eu virei sócio do Oberdan sem conhecê-lo. E aí comprei... Mas já conhecias do Santos? Sim, conhecia do Santos, evidente, né? Comprei a agência dos dois, o Peixoto ficou como diretor de criação, o Martins saiu e foi para ser um diretor da USAT na época, e aí começamos a tocar a agência, já com o meu ritmo, né? Eu era sempre um cara muito, muito expansivo, muito agressivo e tal, e aí as coisas começaram a acontecer. Pegamos contas nacionais, teve o governo do Espírito, que deu uma alavancada boa também, né? E aí, na Propag, eu sempre tive uma preocupação de fazer propaganda boa, propaganda criativa, né? Fomos a única agência catarinense que ganhou 2 prêmios no Festival de Nova York, 1 prêmio no Festival de Londres, diversos prêmios aqui no Brasil, ganhamos mais de 1000 prêmios, né? E, além dos prêmios, tinha performance, tinha para as empresas irem para frente, né? Além de ganhar prêmios... Tinha que vender. Ganhar dinheiro. Prêmio significava dinheiro. E outra coisa... É o quê? Tu escutou o que eu disse? Eu escutei. Prêmio significava... Sim, porque o prêmio dava qualificação para pegar outras contas, né? Mas a Propag sempre teve também, desde o Antunes, esse é o fato, uma preocupação com a cidade, com o Estado, né? Então nós fizemos muita coisa. Nós fizemos um disco do Luiz Henrique Rosa, que tu conhece, um show fantástico. Vamos falar. Né? Fizemos um disco de carnaval. Festival de Outono. Festival de Outono da Lagoa. Fizesse um show, trouxesse a turma para cantar o do disco do Luiz Henrique, trouxesse para cantar no ao vivo aqui, no TSIC. Teve um programa na TV, na época, sobre isso. Até Elza Soares. E aí fizemos muita coisa na área cultural também, né? Com o... Outubro Místico. Outubro Místico. Escrito, estava ali. Tiraram fora. Outubro Místico com as bruxinhas aqui, a Bebel, a Sandra Maia, foi um achado aí. Interrompeu na pandemia, mas vai voltar agora. Vai voltar em outubro? Vai voltar em outubro com a homenagem a Vera Sabino, que é a nossa grande artista também, né? Mas o evento todo é em homenagem ao Franklin Cascais? Não, o Franklin Cascais está sempre no rolo, mas esse ano, pontualmente, tem uma homenagem a Vera Sabino. Festival de Outono da Lagoa da Conceição, disco show do Luiz Henrique Rosa, isso já falamos. Festival de Outono da Lagoa da Conceição, fizemos juntos. Fizemos juntos. Foi um sucesso danado, todo mês de maio. 3 semanas. Almoço na Tina Bauer. Sim. Som meu no fim de tarde na Busqueteria, na Avenida Rendeira, Beautiful People. Barcos na frente. Sim.
Cenário maravilhoso da Lagoa, né? A gente inventava, né? Puta que pariu. Marketing político. Que Pois profissão é essa? Esse marketing político eu, na verdade, fiz numa época que é completamente diferente de hoje, né? Hoje os marqueteiros ganham muito dinheiro. Eu, na época, fazia mais por relação com as pessoas e tal, né? E a última campanha que eu fiz para o meu amigo Chico Assis, em 2004, que infelizmente não conseguiu ser prefeito. O Chico seria um excelente prefeito. Qual foi o problema do Chico para não ser prefeito? O que é que ele tinha de ruim? Não, o Chico não era assim um político convencional, de ficar em boteco. Hoje ele é até um homem de boteco também, mas na época ele não fazia concessões. Então, e pegou também alguns adversários importantes, Edson Sandrino, que era uma fera, né? Mas o Chico seria um grande prefeito. E também não tinha estrutura. Na verdade, os amigos nunca se preocuparam em regar recursos para fazer campanha, né? Então a campanha era muito atropelada. A explosão de Floripa, Roberto, aquela cidade provinciana que a gente viveu na década de 70 e que era muito boa, e essa internacional de hoje? Cara, eu acho o seguinte, eu acho que a nossa cidade tem alguns problemas, mas é ótima, continua sendo um ótimo lugar para viver. Quando a gente sai para viajar, fica torcendo para voltar, né? Precisamos de algumas coisas que ainda não tem. Na época eu já fiz campanha para isso. Não temos ainda marina, não é? Nós não temos ainda um centro esportivo para 10 mil pessoas, um centro de espetáculos para 5 mil pessoas. Faltam algumas coisas na cidade, especialmente nessa área de cultura, né? A gente não tem, por exemplo, para ver uma luta do UFC, a gente não tem um lugar para ver um jogo da seleção brasileira de basquete, de futsal. Quer dizer... Em Jaraguá tem, em Brusque tem, aqui não tem. É vergonhoso. É vergonhoso. Mas o nosso último equipamento de cultura é o SIC, cara. Que já deve ter mais de 20, 25 anos. Né? E é um lugar pequeno para a cidade de hoje. Mas, falta aqui. Mas a nível do Brasil, assim, Floripa está muito bem, né? Tá bem. Floripa está bem, porque ainda temos uma qualidade de vida boa, né? Nós temos a maior mata atlântica dentro de uma cidade no Brasil e, segundo o Vinícius Nunes, no mundo. Nós temos 56% de cobertura de mata atlântica na ilha. É um negócio expressivo ainda, né? Olha a importância desse plano diretor, gente. Olha a importância. Sim, isso não se pode mexer 1 milímetro nisso. Mas eles estão invadindo muitos morros. Mas estão invadindo morro. Na Praia da Solidão é um absurdo. Mas eles estão invadindo morro porque botaram na cabeça de algum pessoal aí da área política que a cidade tem que ser horizontal. Sendo horizontal, ela avança em cima de dunas, avança em cima de Mata Atlântica, tem que ter algumas centralidades. E aqui ainda tem uma mentalidade que é arcaica de que o morro é lugar de pobre. Não em Saint-Tropez, não em Mônaco, não em Nice, não na Riviera Francesa, não em Capri. Próprio Malibu, em Los Angeles, as pessoas mais ricas estão morando... Tudo encarapitado no morro. Aquele morro ali da prainha, onde está o túnel Antonieta de Barros, ali, aquele morro na frente das pontes, em cima do Veleiros da Ilha, com aquele visual... Melhor visual da cidade. Pô, chegar um cara bilionário, comprar aquele morro todo ali, vai ficar rico. Pô. Dava para fazer uma outra cidade. Se ele é bilionário... Dá para fazer outra cidade. Dá para fazer outra cidade, porque cidade de mar, quem mora no morro, está morando melhor do que quem mora embaixo, né? Roberto, eu estou sabendo que as viagens estão entre os teus hobbies. Continua viajando? Sim. Meu maior investimento que eu fiz na minha vida foi viagem. E comecei a viajar quando eu só trabalhava, não tinha férias, e tive um acidente de carro indo para a casa em Garopaba do meu amigo Kiko Mussi, e achei que ia morrer. Quando cheguei aqui, abri o meu nariz, muita vascularização de sangue e tal. E aí, depois daquilo, eu prometi para minha mulher, a partir de hoje, todo ano nós vamos viajar. E aí, graças a Deus, tenho cumprido essa bela missão. Só não fui na pandemia, né? Porque ninguém pôde viajar. A viagem desse ano já foi feita? A viagem desse ano já foi feita. Fiz uma viagem de 32 dias, coisa que fazia muito tempo não fazia, né? Fosse para onde? Fui para Europa, fui para Portugal, Espanha, Berlim, Polônia e Paris. Acabei em Paris. Vão parar com esses boatos de que o Roberto Costa está quebrado. Quem fica 32 dias com a família na Europa não está quebrado nunca. Não, graças a Deus eu amealhei uma boa... uma boa grana para colocar, que eu investi basicamente em imóveis. Roberto,
E hoje eu estou vendendo os imóveis para deixar de pagar IPTU e gozar um pouco mais a vida. Ô Roberto, além das viagens, quais são os teus hobbies? Assim, 3 deles. Vinho. Beber vinho é hobby? Beber vinho é hobby. Beber vinho é um puta de um hobby que depois se transforma numa coisa... Eu fundei o Clube do Vinho de Florianópolis. Aliás, eu inventei um monte de história aqui na cidade. Dei o primeiro Clube do Vinho em Florianópolis. Hoje temos um clubinho de vinho pequeno com 8 casais, que a gente se reúne regularmente, né? Gosto muito disso. E no verão eu tenho o hobby de andar de jet ski. Vou visitar os meus amigos de lancha, levando pastel do Quinha. Nosso tempo está acabando, o juiz não vai dar prorrogação. 5 minutos que fazem falta na cidade. Aliás, 5 pessoas, 5 minutos para terminar, não, 1 minuto. 5 pessoas que fazem falta na cidade, rapidamente. Valério Matos, Beto Stodic, Valério Matos, Beto Stodic, quem mais da cidade assim que a gente sente a falta hoje? Um cara que eu não conheci. Valério Matos, já botasse? Valério Matos, eu botei. Um cara que eu não conheci, o arquiteto Gama Dessa, que fez um plano para a cidade, para o sul da ilha, que infelizmente a especulação imobiliária não deixou fazer. Um cara com essa cabeça hoje seria fundamental. Não conseguiu chegar em 5. Eu estou dizendo, se me perguntar 5 amigos de confiança, tu não chega na palma de uma mão. É difícil. Ô, Roberto, estamos terminando. Que pena, cara. Tem um monte de história para contar ainda. A vida de hoje já falamos, o atual momento da publicidade catarinense também já falamos. O que a gente espera nessa campanha, então? Pronto, para encerrar. Tem o Figueirense também que não precisa falar. Pois então, o Figueirense eu participei de um conselho para salvar o Figueirense daquele picareta que a gente acabou colocando no Figueirense, né? E que, graças a Deus, a gente conseguiu salvar. Hoje o Figueirense está em processo de recuperação e espero que vá para a Série B. Tu tem algum cargo no clube? Não. Eu participei na época mais ruim, fazendo um conselho consultivo para cobrar as coisas da tal da Elefante que acabamos excluindo ela. Última pergunta para uma resposta rápida. E as eleições desse ano? O que você vai ver nas publicidades, na campanha eleitoral? Cara, eu devo ver coisa ruim como vi das outras campanhas, né? Campanha eleitoral é muito chata, é muita mentira, muita coisa que não vai se realizar. Aqui em Santa Catarina a gente tem algumas alternativas interessantes. No Brasil nós vamos infelizmente ficar entre Bolsonaro e Lula e isso não é o melhor dos mundos, né? Infelizmente o nosso Brasil, eu acho, que ainda vai andar atravessado pelo menos mais uns 10 anos. Muito obrigado. Nós acabamos de conversar com o Valério. Ó. Grande figura. Tá lá nos vendo, lá em cima. Eu acho que ele está nos vendo mesmo. Tá. E eu queria ter feito essa entrevista também com ele. Tu sabe que o Valério, só para finalizar, o filho do Valério, que ele teve Alzheimer, né, disse, ô Roberto, tem que visitar o meu pai. O meu pai só reconhece 3 pessoas. Tu, o Oberdan Vilaim e o Cacau Menezes. Ui, querido, muito obrigado. É porque quando eu era locutor esportivo, com 13 anos, o meu pai tomava uns porres no jogo ali no Adolfo Conde, no bar do Valério. Do Valério do Valoca. Do Valoca. Sim, que cuidava do campo. Ali na frente também. Mas era dentro do estádio, ali no canto. E aí tinha que ter um comentarista, eu não tinha comentarista, não tinha repórter de campo, eu ficava sozinho com 13 anos, abrindo jornada, narrando, comentando. Aí apareceu o Valério Matos. Pô, o Valério já era um cara que tinha nome pelo passado no Paulo Ramos, tá? Um grande jogador. Aí eu inventei na hora o slogan. Valério Matos, o craque de ontem e o comentarista de hoje. Descobrisse o Valério por rádio. Descobri uns 2 anos, mas ele era meio tímido. É. Um grande beijo, obrigado. Abraço, querido. A tua história também merece um livro. Contamos só um pouquinho do que esse homem fez aqui. Eu ainda estou para fazer um livro. Minhas filhas me cobram, meus amigos me cobram. Daqui a pouco eu começo a fazer. Tem que fazer. Bye, bye, shalom, é de manhã. Até amanhã às 12 horas no Balanço Geral. Tchau. Abraço.